Boa noite a todos. Que Jesus, em sua infinita bondade, esteja sempre presente em nossas vidas. Nós hoje vamos falar de paraíso, inferno e purgatório. Na pergunta 1012, haverá no universo lugares circunscritos para as penas e gozo dos espíritos segundo os seus merecimentos? Quer dizer, existe algum lugar para A ou B? Já respondemos essa pergunta. As penas e os gozos são inerentes ao grau de perfeição dos espíritos. Cada um tira de si mesmo o princípio de sua felicidade ou de suas desgraças. É como eles estão por toda parte, nenhum lugar circunscrito ou fechado existe especialmente destinado a uma ou a outra coisa. Quanto aos encarnados, esses são mais ou menos felizes ou desgraçados, conforme é mais ou menos adiantado no mundo em que habitam. Em outras palavras, céu, inferno, purgatório é um estado de alma. Não existe um lugar circunscrito no universo que você pode atribuir. Aqui é o inferno, ali é o céu, é para cá que eu vou, é para lá que eu vou. Não existe. É estado de alma. De acordo, então, com o que vindes a dizer, o inferno e o paraíso não existem, tais como os homens imaginam. Quer dizer, não existe, tais como o homem imagina. São simples alegoria. Por toda parte há espíritos ditosos e inditosos. Entretanto, conforme também já dissemos, os espíritos de uma mesma ordem se reúnem por simpatia, mas podem reunir-se onde queiram, quando são perfeitos. Quer dizer, os espíritos se reúnem aonde achar por bem, desde que sejam simpáticos entre si, desde que tenha essa possibilidade. A localização absoluta das regiões, das penas e das recompensas só na imaginação do homem existe. Provém de suas tendências de materializar ou circunscrever as coisas, cuja essência infinita não lhe é possível compreender. Quer dizer, é uma alegoria, é algo que já vem passando de séculos e séculos. É uma forma que se tinha de assustar as pessoas, de amedrontar, mas nós sabemos que não existe um lugar circunscrito. Muitas das vezes falamos assim, alguém desencarnou, né? Ah, passou dessa para uma melhor. Se ele estava numa boa agora, ele vai desencarnar e vai continuar numa boa, mas se ele não estava numa boa, vai ser difícil ele desencarnar e ir direto para uma vida melhor, porque nós não temos várias vidas, nós temos uma única vida, ora no corpo físico, ora fora do corpo físico. A sequência é a mesma, nunca para uma vida para começar outra, é sequencial. Então, se hoje eu estou vivendo bem e desencarno, vou continuar vivendo bem. Se eu estou sofrendo, vivendo mal e desencarno, eu vou continuar sofrendo até eu me conscientizar, até eu me recuperar, até eu mudar a situação. Porque isso é estado de alma. São simples alegorias. Por toda parte há espíritos ditosos e inditosos. Deu para entender isso aí? Todo lugar existe espíritos sofrendo e espíritos vivendo bem, vivendo em paz, espíritos felizes. Céu e inferno é uma simples alegoria, que se deve entender por purgatório. Dores físicas e morais. O tempo da expiação.
quase sempre na terra, e que fazeis o vosso purgatório, e que Deus vos obriga a expiar vossas faltas. Quer dizer, praticamente o purgatório já é o nosso sofrimento de hoje, já é as nossas expiações, as nossas provas que estamos passando. Podemos sim passar por provas difíceis e suportar bem, e quando desencarnar, já chegar no plano espiritual numa situação boa. Mas é preciso saber passar pelas suas provas, pelas suas expiações. Olha essa notinha como ela é interessante. O que o homem chama de purgatório é igualmente uma alegoria, devendo-se entender como tal, não um lugar determinado. Porém, o estado dos espíritos imperfeitos que se acham em expiação até alcançarem a purificação completa, que eles elevará à categoria do espírito bem-aventurado. Operando-se essa purificação por meio das diversas encarnações, o purgatório consiste nas provas da vida corporal. De uma certa forma, nós estamos vivendo o purgatório. Nós estamos vivendo dificuldades, sofrimento, lutas, dores, nós estamos expiando, nós estamos em prova. Vencendo bem isso aí, nos tornaremos espíritos felizes, ou se não vencermos bem, continuaremos a sofrer e sendo espíritos infelizes. Então é muito bom a gente lembrar sempre disso. Quando Jesus diz, bem-aventurados dos que sofrem, porque obterão misericórdia, não basta só sofrer, é preciso que saiba sofrer, porque todo sofrimento é oriundo de um débito nosso, de erros cometidos, de infrações às leis divinas, né? Como se explica que espíritos, cuja superioridade que revela a sua linguagem, tenham respondido a pessoas mais sérias a respeito de céu, inferno e purgatório de conformidade com as ideias decorrentes? Quer dizer, como se explica, então, que certos espíritos, né, tenham respondido a respeito do céu e do inferno, já que não existe? É que falam uma linguagem que possa ser compreendida pelas pessoas que os interrogam. Quando estas se mostram imbuídas de certas ideias, eles evitam chocá-las muito bruscamente, a fim de lhes não ferir as convicções. Se um espírito dissesse ao muçulmano, sem precauções oratórias, que Maomé não foi profeta, seria mal recebido. Então, tem horas que os espíritos contornam a situação em função da nossa maneira de interpretar, em função da nossa maneira de entender as coisas. Concebe-se que assim procedem os espíritos que nos querem instruir. Como, porém, se explica que, interrogados acerca de situações em que se acham, alguns espíritos tenham respondido que sofreram as torturas do inferno ou do purgatório. Muito comum nas reuniões mediúnicas, espíritos chegarem e dizer, eu estou vivendo no inferno. A minha vida é um inferno. Tem pessoas encarnadas também que falam isso. Quando são inferiores e ainda não completamente desmaterializados, os espíritos conservam uma parte de suas ideias terrenas e, para dar suas impressões, se servem dos termos que lhes são familiares. Acham-se no meio de só acham-se no meio que só imperfeitamente lhes permite sondar o futuro. Essa a causa de alguns espíritos errantes ou restos encarnados falarem como falariam se estivessem encarnados. Inferno se pode traduzir por uma vida de provações extremamente dolorosas, com a incerteza de haver outra melhor. Purgatório, por uma vida também de provações, mas com mais consciência de melhores futuros. Quando experimentais uma grande dor, não costumais dizer que sofre como um danado? Tudo isso são apenas palavras de sempre ditas em sentidos figurados, que se deve entender por uma alma a penar.
uma alma errante e sofredora, incerta de seu futuro, e a qual podeis proporcionar o alívio que muitas vezes solicita, vindo comunicar-se convosco. Quer dizer, são espíritos incertos da vida. Temos também muitas pessoas vivendo hoje assim, sem uma perspectiva de vida, sem uma diretriz, sem saber que rumo tomar. E quando elas encontram alguém que conversa, que dá um conselho, que orienta, que abre os olhos dela, que mostra um caminho novo, elas ficam felizes. Muitos desses espíritos também, quando vêm às reuniões mediúnicas, eles vêm em busca disso, de um alívio, de um consolo, de uma palavra de esperança, que dê a eles força para continuar vivendo. Em que sentido se deve entender a palavra céu? O que é o céu? Julgas que seja um lugar como os campos elíseos dos antigos, onde todos os bons estão promiscuamente aglomerados, sem outra preocupação que há de gozar pelas eternidades da vida, de uma felicidade passiva. Não é um espaço universal. Não. É o espaço universal. São os planetas, as estrelas e todos os mundos superiores onde os espíritos gozam plenamente de suas faculdades, sem as tribulações da vida material, nem angústias peculiares da inferioridade. Quer dizer, nós temos ideias, né? Julgamos, né, que o céu é um lugar circunscrito, um lugar onde vamos gozar, viver lá a noite toda, dia e noite, no paraíso, no bem bom. Não, não é isso, né? É o espaço universal. Esteja você aonde estiver, você pode estar vivendo no céu, porque céu também é um estado de alma. Alguns espíritos disseram estar habitando o quarto, o quinto céu, etc. O que querem dizer com isto? Perguntando-lhes que céu habitam, é que formais ideias de muitos céus dispostos como os andares de uma casa. Eles então respondem de acordo com a vossa linguagem, mas por essas palavras. Quarto e quinto céu experimentam diferentes graus de purificação e, por conseguinte, da felicidade. É exatamente como quando se pergunta a um espírito se está no inferno. Se for desgraçado, dirá sim, porque para ele, inferno é sinônimo de sofrimento. Sabe, porém, muito bem que não é uma fornalha. Um pagão diria que está na Tártara. Então, quando você faz essas perguntas, já significa que você tem uma ideia, né, de céus, né? Mas o quarto, o quinto, o que isso quer dizer com isso? Que são os estados de superioridade. Quanto mais elevado, mais distante, mais reunidos. São reuniões, são lugares onde os espíritos de cada ordem se reúnem, né? Então, para quem entende dessa forma, é o quarto céu, é o quinto, é o sexto, né? Mas, na realidade, é estado de alma. Nós temos uma notinha bem grande também, né? Que nós não vamos falar dela agora. E vamos na pergunta 1018. Em que sentido se deve entender essas palavras do Cristo? O meu reino não é deste mundo. Jesus falou isso, falou? O meu reino não é deste mundo. Respondendo assim, o Cristo falava em sentido figurado. Queria dizer que o seu reinado se exerce unicamente sobre os corações puros e desinteressados. Ele está onde quer que domine o amor e o bem. Ávido, porém, das coisas deste mundo e apegado aos bens da terra, o homem com ele não estão. Então, quando Jesus diz, o meu reino ainda não é deste mundo, ou não é deste mundo, Jesus está falando que o reino dele é o reino espiritual, é o reino do amor. Não é o reino da coroa de ouro, não é o reino do trono, não é o reino dos bens materiais. Então, quando ele fala não é deste mundo, ele não quer dizer que é em outro lugar.
mas sim um estado de alma envolvido no amor. Isso que ele quis dizer. O reino dele é de amor, não é de poder. Poderá jamais implantar-se na terra o reino do bem? Quer dizer, será um dia implantado na terra o reino do bem? O bem reinará na terra quando, entre os espíritos que vêm habitar, os bons predominarem, porque então farão que aí reine o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade, por meio do progresso moral e praticando as leis de Deus. É que o homem atrairá para a terra os bons espíritos e dela afastará os maus. Estes, porém, não a deixarão senão quando daí estejam banidos o orgulho e o egoísmo. Então, poderá um dia o reino de Deus se instalar na terra? Sim. Quando? Quando nós permitir que o amor reine em nossos corações. Enquanto o amor não reinar em nossos corações, o reino de Deus ainda não está instalado na terra. Então, cabe a nós, a cada um de nós pensar nisto. Cabe a cada um de nós se prontificar a ajudar com a sua pequena parcela para que o reino de Deus se instale em nossos corações, automaticamente vai estar se instalando na terra.